o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou a oposição hoje de turbinar publicações nas redes sociais com dinheiro sujo. O Matheus Dias está de volta aqui conosco, vai trazer mais detalhes em relação a essa declaração. Matheus, eu quero saber qual a alegação do ministro em relação a esse fato. Mais uma vez, boa noite. Pois é, Cássio. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. O ministro Fernando Haddad participou hoje de um evento em Salvador, a capital da Bahia, para comemorar os 46 anos desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. E lá discursou, falou sobre vários assuntos e claro, como não poderia faltar, o ataque à oposição, o ataque a Jair Bolsonaro, apoiadores e aliados. No caso, falou primeiro sobre a questão da gestão econômica da gestão passada de Bolsonaro, de 2018 a 2022, política econômica que é muito criticada por Haddad e que diz que as consequências deste trabalho, desse período, são sentidas até hoje, inclusive no Banco Central, inclusive os casos do Banco Master. Ele disse um pouco sobre isso, mas depois falou que mesmo que a economia agora ande bem das pernas, ande melhor do que antes estava, não é o suficiente para que vença uma eleição. Ele disse que a economia é necessária, mas não é suficiente para a vitória na eleição. Vitória essa que depende muito do marketing, hoje principalmente digital. Ele comparou ambos os lados, direita e esquerda, e disse que a direita vence na era digital, vence nas redes sociais, mas por peças, digamos, não tão sinceras ou não tão honestas, no caso, como a Haddad disse. Ele deu a entender que a direita patrocina ali os posts nas redes sociais, turbina as publicações com dinheiro sujo. Ele disse que isso é feito, que a polícia investiga, mas que mesmo com essas investigações da polícia, está longe de ser algo sistêmico ainda, de ser analisado algo sistêmico, apenas peças ocasionais ali que não servem para solucionar o problema. Ele alegou, então, que essas publicações são fraudadas, são divulgadas com dinheiro sujo e também de uma maneira desonesta, fazendo com que, claro, as opiniões da direita, os pensamentos e os feitos sejam mais divulgados do que os da esquerda nas redes sociais. Essas foram as falas do ministro Fernando Haddad. Ele que ainda disse que se a esquerda quer vencer as próximas eleições, precisa que todos os apoiadores e aliados estejam bastante engajados nas redes sociais, viu, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Denise, eu quero te ouvir em relação a essas declarações feitas pelo ministro da Fazenda nessa reta final, pelo menos isso que ele disse que deve deixar o ministério nas próximas semanas. Ele está inclusive de férias, ele está lançando um livro dele e ele participou na Bahia da celebração do aniversário de 46 anos do PT e aproveitou para fazer essas críticas, não é? Segundo ele, a polícia está investigando o impulsionamento dessas postagens pelas redes sociais, falou que era dinheiro sujo, sem dizer qual que seria exatamente a origem desses recursos, mas seriam recursos irregulares para espalhar fake news e tem sido uma postura de governo. A gente já vê o ministro Haddad numa postura de campanha, agora pode não ser da própria campanha, porque ele deixou claro que ele sairia do ministério e deve sair agora no mês de fevereiro. Ele está concluindo as participações dele, inclusive em viagens como ministro da Fazenda, mas ele disse que sairia para participar da campanha pela reeleição do presidente Lula. Então, esse discurso é compatível, sim, com uma campanha eleitoral, não é, de acusar a oposição, mas pode não ser efetivamente como candidato. Ainda há uma grande dúvida se ele vai confirmar essa convocação que está sendo feita pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula, para que ele seja candidato em São Paulo, ou pelo Senado, ou para o governo do estado de São Paulo. Mas é isso, ele está em campanha pela reeleição do presidente Lula e isso faz parte do discurso. Perfeito, Denise. Dora, eu quero te ouvir também, porque o ministro não deu mais detalhes da fonte, da origem, né, em relação a esse dinheiro sujo que é utilizado para turbinar as redes sociais. A gente falou muito aqui, questão das milícias digitais, mas é um assunto extremamente delicado, uma acusação séria do ministro. Acusação grave feita de maneira leviana, né? Então, ele está em campanha, disse que estava falando como militante e não como ministro da Fazenda. Ora, pelo amor de Deus, né? A pessoa não deixa de ser ministro da Fazenda porque diz que está falando como militante. A gente está vendo aí o nível, né? O nível. Quer dizer, em vez de a oposição elevar o nível, colocar as coisas num outro patamar, ela desce vários degraus para ficar no patamar
do opositor que ela tanto critica. Estou me referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aos modos dele, ao linguajar dele, que é seguido por muitos dos seus adeptos. Então, o que está pintando aí é um nível muito baixo de campanha. Estou achando que o ministro Haddad é realmente candidato, ele não tem como não ser candidato, porque a pressão é grande, a pressão que vem simplesmente do presidente da República. Ele vai dizer o quê para não ser candidato? Para depois ser apontado como responsável por não ter, pelo menos, se esforçado ou para ganhar em São Paulo, o governo de São Paulo, ou pelo menos para fazer uma boa votação que consiga fazer a diferença no cômputo geral de uma eleição que vai ser apertada. Então, acho que nem o PT faria, nem o presidente, uma pressão tão explícita se não fosse já contando que Haddad cederá. E eu acho que esse tipo de discurso, de linguajar, já é um linguajar de palanque. E nessa questão das redes sociais, o presidente Lula, ele alcançou o índice de relevância maior nas redes sociais no ano passado, só que o PT, o Partido dos Trabalhadores, os programas de governo têm sempre um tom negativo nessas postagens que vão ganhando espaço nas redes sociais, e é uma grande preocupação com relação a isso durante essa fase pré-eleitoral, o quanto que isso poderá pesar, porque já se sabe que a oposição tem uma força enorme nas redes sociais e o governo não está conseguindo, mudou toda a estrutura de propaganda, de divulgação, mas não está conseguindo se sobrepor a isso. Nós já vimos várias vezes fake news colocadas contra o governo levarem a uma avaliação muito negativa em relação a determinadas propostas, né? Isso aconteceu lá atrás em relação ao IOF, que depois houve uma mudança muito grande em relação a isso e que não era exatamente fake news, o governo pretendia mesmo aumentar a tributação, mas muita coisa acaba colando, como aquela taxação do PIX. Eu acho que foi um exemplo muito claro da força da oposição naquele momento. E eles já estão tentando se prevenir contra a guerra que virá com as eleições. Com certeza, e a tendência é crescer ainda mais. Vilela, eu quero te ouvir também em relação a essas declarações que foram feitas pelo ministro. A Dora tocou no assunto da questão que já é uma fala de palanque. Há pouco a gente falou do presidente Lula, que já estava em tom eleitoral. Podemos dizer que as eleições já começaram. Há bastante tempo, viu? Para o governo, as eleições já começaram faz tempo. Quando se trata de Haddad, eu acho que é importante a gente destacar um movimento que foi percebido ao longo desse mandato do presidente Lula. Haddad iniciou, durante a primeira metade desse terceiro mandato presidencial, com um viés de ser talvez o adulto na sala, de ser aquela figura mais sóbria, que dialogava com o mercado. Aliás, uma face que justamente acaba combinando bastante com o perfil de Fernando Haddad. Da metade do mandato em diante, 2 anos e meio do mandato em diante, Haddad virou a chave, passou a ter falas absolutamente politiqueiras, passou a adotar uma postura que se contradiz com o próprio cargo de ministro da Fazenda e tem se pronunciado sobre tudo, sobre absolutamente tudo, tal como fazem os candidatos. Além de ter adotado esse tipo de postura palanqueira, esse tipo de postura mais combativa, que de alguma forma faz com que a militância petista acabe se encantando com o seu posicionamento e, por outro lado, acabe se distanciando desse comportamento muito mais próximo do diálogo a ser feito com outros campos políticos. Nesse sentido, fica evidenciado, a postura de Fernando Haddad, ela é de candidato. Só não se sabe agora a candidato a que ele será nas eleições de 2023.